Pronto. Gravação iniciando. 10h46. Bom dia a todos. Hoje é um dia de bom dia a todas, né? Mulher. De novo. Irla, para confirmar a regra. Tem alguém que tá oculto aqui? Ai, minha praça, só tristeza. Olha, o Elielto para honrar a categoria. Ou para ser exceção à regra. Tá? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Irla. Vamos lá. Professor, Fale. eu não tenho problema. Na aula passada, eu estava presente na aula e eu reparei que isso me deu falta. Então vamos lá corrigir esse erro. Agora mesmo. Alunos, lançar frequência e planilha. Marcação contigo. Pura marcação contigo. Tá? Eu? Zerar. Eu acho que tinha um Pronto. 3. Obrigada. Tá? Tranquilo. Marca logo minha presença no dia hoje. Opa. Daqui a pouco eu faço chamada. Fechar. Tá bem, Beleza. obrigada. Tá? De nada. Eu que agradeço. Mas tu tava na hora que eu fiz a chamada? Chegou a estar na hora que eu fiz a chamada? Eu estava, eu até mandei uma mensagem assim, professor, eu estou presente aqui na aula, só que acho que o senhor não viu, porque a tela fica compartilhada, né? Geralmente não dá de ver a mensagem. Sim. Mas tô tranquilo. Obrigado por ter visto lá. Tá bem. E tranquilo, vamos lá. Eu nem sou tão favorável a essa questão desse rigor todo. Eu tô falando porque me pediram, mas... Já me pediram, mas assim, por mim nem tinha chamado, mas... Porque tu pode ver o vídeo depois da aula, confirmar. Pode ter um jeito alternativo de fazer essa chamada, né? Se parar pra pensar bem. Hoje a gente vai ver 2 tópicos, não sei se eu deixei aqui. Era pra estar aqui, mas deixa. Colocar aqui tópico de limite e tópico de derivada. Aí não vai ter nada assim de muito difícil, porque você já viu o limite lá em cálculo 1, derivada em cálculo 1. Passaram 1 mês, 2 meses estudando isso. Não tem nada de muito diferente não. Vai ter só uma pequena extensão do conceito. Limite e continuidade. Mas assim, aí tá na ementa, eu vou passar, mas não vai ter nada de muito novo não, tá? Não vai ter nada de muito novo. Antes de definir um limite, faremos a seguinte observação: sempre que estivermos lidando com uma função de uma variável real, tá? Ficará subentendido que o domínio ou é um intervalo ou é uma reunião de intervalos, tá? Vamos lá. Então não é pontual, então não vai ser discreto. Esta afirmação está dizendo que a gente não vai ter um domínio discreto. Domínio de pontos, por exemplo, o domínio pode ser os naturais. Não poderá ser inteiros, a não ser que eu diga que é. Mas se eu não falar nada, já fica entendido que é intervalo, tá? Deu para entender isso? Essa normativa do livro? Deu para entender? Sim, não? Alice, entendeu? Sim, professor. Beleza, Alice entendeu, então vamos lá. Seja f uma função de uma variável real, há valores em Rn, tá? E seja t0 o ponto do domínio de f, ou extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio de f, tá? Dizemos que ft tende a L, com L pertencente a esse Rn, então vai ter n coordenadas, n ordenadas lá dentro, né? N valores, quando t tende a 0. E escrevemos limite de t, quando t tende a t0, de f de t, vai ser igual a L. Se para todo epsilon maior que 0, dado, existir um delta maior que 0, tal que para todo t pertencente ao domínio de f,
temos isso aqui. Aqui faltou só um sinal de menor, né? 0 é menor que T0, T menos T0, né? E aí a gente até comentou levemente sobre isso, tá? Só abrir aqui e isso aqui também. Bueno, vai. Segunda tentativa. Opa, foi. Pronto. Vou tirar o mouse. Voltar para a caneta. Beleza. Pensar aqui um pouquinho. Caneta selecionada. Vou jogar para cá. Dar uma leve ampliada para não forçar a vista. Pronto. Tá? Então hoje a gente vai ver aqui a ideia de limite, né? Caneta preta. Limite. Tá? Só que aqui já a gente vai ter uma extensão. Então, diferente do cálculo 1, né? Onde tiver o R, a gente vai colocar o rei N no lugar do R. Tá? Opa. Quem foi? Thalita. Oh, Thalita. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Tá? E aí, aqui o restante não muda quase nada. Tá? Talvez o que tenha mudado aqui é que lá em cálculo 1 geralmente aqui é x tendendo a p, mas então aqui seria x. A gente mudou porque a gente viu na aula passada que para curvas é mais conveniente usar um parâmetro. E aí aqui embaixo tem um erro, né? Que bem aqui nessa parte, né? Deveria ser, não sei se ele vai conseguir apagar. Consegue? Não consegue. Só um pouquinho. Caneta branca. Caneta branca. Vê se vai. Opa, Ctrl Z. Aqui. Eu não enxergo com a caneta branca. Não, tá aqui, pronto. Essa caneta branca por cima do 0. Como se fosse um corretivo. E agora preto. Aí 0 menor que T. Agora sim, tem um menor antes, tá? Então aqui deu uma falha na digitação. Tá bom? Beleza. Aí eu venho começar a aula de hoje com uma perguntinha. O que significa geometricamente, não vou nem deixar entre vírgulas, geometricamente x menos 8 menor que 3. O que significa geometricamente isso? Tá? Deixa eu ver a galera que tá aqui. O Elielto sabe essa? Elielto dos Santos. Tá? O que significa geometricamente afirmar que o módulo de x menos 8 é menor que 3? Elielto sabe? Elielto está entre nós. Tá? A Gabriele Silva sabe essa? Gabriele Silva. O que significa geometricamente módulo de x menos 8 ser menor que 3? Não, professor. Beleza. Tá? A gente já falou sobre isso. Você tem que entender que isso aqui simboliza, tá bom? A distância, tá? Entre x e 8, tá? Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou afirmando que a distância entre o x e o 8 é menor, tá? É menor, tá? Vou tentar de novo, menor que 3.
do que 3, menor que 3. Tá? Significa isso. Na reta real, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter... Essa aqui um pouquinho, caneta preta. Por que tá com essa setinha dupla? Que estranho. Tá? Eu vou ter o seguinte. Tem a reta real. Opa. Setinha. Tem a reta real. Tá? Aí eu vou ter aqui, no caso, um pontinho. Tá? Que vai ser o seguinte. A distância de x para 8. Então, o 8 é o meu referencial. Tá? Aí o que acontece? A distância é menor que 3. Se eu for andar um pouquinho, né, daqui para cá, for andar uma distância 3, vou parar bem aqui. Aqui é o 11. Tá? Se eu for andar uma distância 3 para cá, vou parar bem aqui. Aqui é o 5. Se eu não errar a conta, é isso. Tá? Então, o que acontece? Quando eu falo que a distância de x para 8 é menor que 3, nem o 5, tá? Nem o 11 servem. Tá ok? Eles não servem. Tá? Vou fazer uma bolinha menor. Tá? Nem o 11, nem o 5 servem. A gente vai ficar com todo mundo entre eles. Tá? Vai ficar com todo mundo entre eles. Né? Tá? Então, a conjunto de solução para isso daqui seria um intervalo aberto de 5 para 11. Tá bom? Seria esse intervalo aberto aqui. Tá? Deu para entender isso? Deu para entender isso? Tá? A Alice entendeu. Daí também. Então é isso. Quando eu falar de módulo com uma subtração dentro, é distância. Sempre distância. E aí tem um detalhe. Tá? E aí tem um detalhe. O que acontece se eu pegar assim, colocar x, tá? Menos 8, menor que 3 e agora maior que 0. Então vamos tentar analisar só essa parte aqui, só essa desigualdade. O que acontece quando eu falo que a distância de x para 8 é maior que 0? Dá para entender que ao afirmar isso, eu estou afirmando, né? Eu estou afirmando indiretamente que o x é diferente de 8. Dá para entender isso? Sim, né? Tá? Aparentemente Alice não. Alice, eu falo bem assim. A distância da casa da Danúbia para a casa da Josiele é diferente de 0. A distância da casa da Danúbia para a casa da Josiele é diferente de 0, é maior que 0. Quando eu falo que a distância entre as casas delas é maior que 0, fica subentendido que elas não moram na mesma casa? Dá para entender isso? Sim, professor. Entendeu? Então aqui nesse caso a gente tem isso, né? A gente tem aqui que quando eu coloco maior que 0, eu estou excluindo o 5 de antes, eu estou excluindo o 11 e também estaria excluindo o 8. Então seria toda essa galera que está aqui nesse intervalo, tá? Seria todo o intervalo que começa do 5 e termina no 11, excluindo eles, tá? Tirando o 8. Como é só um elemento, a gente deixa entre chaves, tá? Tirando o 8. Então seria isso. Então aqui teria uma bolinha branca também para ele aqui, tá? Belezinha. Então é isso, né? Quer dizer, neste caso aqui, essa distância entre eles é menor que delta e o t obrigatoriamente terá que ser diferente do t0, tá? Aí olhando para cá, tá bom? Olhando para cá, alguém sabe explicar por que aqui módulo tem uma barrinha e aqui módulo tem duas barrinhas? Por que mudou a notação? Já que aqui é módulo também. Norma, módulo.
Você sabe por que mudou a anotação? A Thalita, sabe? Thalita está entre nós. Tainara Rodrigues saiu. Tainara Rodrigues. Já tive uma aluna, Tainara Rodrigues. Tainara Rodrigues. Era eu, professor. Eu lembrei do senhor também. Tá. Eu tinha meio que bloqueado da minha memória por trauma. Acho que... Tem. Tá fazendo química, mulher? Brincadeira. Minha única marcação aqui com vocês é a Irlen, tá? Tirando dos outros. Vamos lá. Nesse caso aqui específico, a gente tem que saber o seguinte. Essa barrinha de distância, né, o módulo, o valor absoluto, único, tá? Único. Acho que eu assisti a aula com vocês. Acho que eu assisti uma aula com vocês. Não lembram de mim não, mas eu assisti a aula do Mancuso, acho que era Fundamentos de Matemática. Primeiro semestre ou segundo. Agora lembrei. Acho que eu assisti a disciplina com vocês um pouquinho. Vamos lá. Trabalhava com Mancuso, era o único lugar onde eu achava ele. Deixa eu ver aqui rapidinho. Pensa aqui. Qual é a ideia? A ideia disso aqui, né, para número, é muito tranquila, tá? Porque eu estaria analisando aqui, quando eu pego x menos p, eu estou analisando na reta, somente, né? Aqui vai ter o ponto x, aqui vai ter o ponto p, e quando eu faço só essa barrinha simples, por assim dizer, eu estaria pegando só esse tamanho desse segmento de reta aqui, tá? Agora, o que acontece quando eu coloco, por exemplo, né, uma barra dupla dos dois lados? A minha interpretação muda um pouquinho, porque eu vou ter um ponto aqui, xp normal, tá? X aqui, p aqui. Só que quando eu coloco isso aqui nesse formato, eu estou encarando, né, final mais inicial, que existe um vetor, tá? Que vai daqui para cá, tá bom? E isso aqui vai ser o tamanho desse vetor, tá? Então aqui, se a gente lembrar lá da física, né, é final menos inicial. Então eu sei que o φ termina no x, então por isso que eu coloquei a setinha apontada para esquerda. Então eu estou calculando o tamanho do vetor. Ah, mas o tamanho do vetor e o tamanho do segmento não é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que existem fórmulas que facilitam o entendimento de vetores. E além disso, existem grandezas matemáticas, físicas, químicas, que são baseadas em vetores, tá? Então, a imagem, né, como a gente está trabalhando com RN, né, a ideia de vetor é melhor. A ideia de vetor é melhor do que de segmento em cima do eixo, tá? Basicamente isso. Então aqui a gente vai ter essa mudança de interpretação, tá? Para esse outro lado aqui, porque a imagem pode ser considerada como sendo vetores, enquanto que aqui é só um ponto em cima da reta. Belezinha. Aí tem aqui uma observação. Isso aqui. Dá uma olhadinha para essa observação aqui. O cara complica o fácil. Eu já falei sobre isso aqui, tá? O que é isso daqui, né? Isso aqui significa a distância de f de t para L. Estou falando que essa distância entre eles é menor que epsilon, tá? Isso é equivalente a afirmar que esse carinha está na bola aberta, tá? De epsilon. Tentar ver isso aqui rapidinho. Vou jogar aqui pro final. Mais uma, tá? Distância. De novo. Distância
de F, e coloca assim, coloca Ft menos L, tá? É menor que epsilon, tá? Se bem que ele está usando o outro aqui, né? Bora lá seguir o livro. Acho que eu vou usar o meu mesmo, porque fica igual um pertence, tá? Vou usar o... Os dois são epsilon, tá? Os dois são epsilon. Aí, o que acontece? Isso aqui, o que isso aqui significa, né? Isso aqui significa a distância, tá? Significa a distância entre Ft e L. Então, isso aqui é o número barra vetor, isso aqui é o número barra vetor. É um ponto, tá? Então, eu posso entender isso aqui como sendo ponto ou como sendo vetor, tá? As duas coisas são cabíveis para isso, tanto para o f de t quanto para o L, tá? As duas coisas são cabíveis. Opa, acho que eu cliquei no lugar errado. Cancelar, tá? Ah, cliquei de novo. É aqui, copia, cola. Prontinho, ponto vetor, tá? Então eu estou afirmando que a distância entre esses dois pontos ou entre esses dois vetores é menor que um epsilon dado, tá? É isso daqui. Agora vamos lá. Temos, né, no espaço, em algum lugar do espaço, tá? Talvez tenha subido muito. Vou colocar aqui do lado, tá? Imagine, nós temos em algum lugar do espaço, tá? Dois pontinhos, onde um é o f de t e o outro é o L, tá? O que acontece? Se eu considerar que tem vetores, ou que no caso vai gerar esse f de t, tá? E no caso vai gerar esse L, ai, quase. Pô, tô marcando, né? Pega aqui. Bora ver. Não vai ficar tão legal, mas tá bom. Deixa eu só tirar aqui. Sai do mesmo lugar, chegar aqui. Sai do mesmo lugar, chegar aqui. Pronto. Aí eu tenho esses dois vetores aqui. Aí o resultado vai ser, como aqui é f de t menos f de L, termina no f de t. Então a subtração lá gera esse vetor, tá? Esse vetor aqui, tá? Sempre com essa ideia de que aqui é final e aqui é inicial, tá? Então inicia no L, termina no f de t. Se bem que não importa muito, né? Porque o tamanho do vetor que vai daqui para cá é igual ao tamanho do vetor que vai de lá para cá. Não faria diferença. E aí observa, esse vetor aqui é justamente a distância entre f de t e L, tá bom? Agora vamos pensar o seguinte. Temos esse daqui, tá? Que é essa distância. Vamos pensar em uma outra coisa agora. Aqui nesse caso, a distância, vamos centralizar em quem? Pega aqui o material e coloca uma bola centralizada em L, né? Com raio epsilon. Então vamos lá. Pega aqui uma bola, tá? Suponhamos, tá? Deixa eu ver como funciona aqui. Colocar verde. Centralizada não funciona. Não do jeito que eu queria, tá? Opa. Vou tentar de novo pra cá. Ops. Tentar de novo. Pronto. Só jogar um pouquinho pra cá de tal modo que o L seja o centro. Acho que tá aqui. Só ampliar um pouquinho mais, tá? E deixar o L no centro. Bom, não tá bem no centro, mas vamos lá. Suponhamos que tenha uma bola, tá? Aberta. Então, eu não vou fazer ela do jeito que deveria ser feito, tá? Mas imagine que essa fronteira não faz parte
tá bom? E que a parte de dentro toda faz parte, o interior todinho faz parte. Tenta, né? Isso é quase que o oposto do que está aqui. Aí o que observa, né? Se o raio desse círculo aqui centralizado em L for epsilon, dá para entender que esse carinha aqui vai ter que estar aqui dentro, esse pontinho vai ter que estar aqui dentro desse círculo. Dá para aceitar isso? Dá para entender isso? Sim, então. Danube entendeu isso? Danube é Marcela? Não, por que tem que estar lá? Tá, vou explicar de outra maneira então. Passar um pouquinho. Pensar aqui. Imagina aqui. Imagine aqui, deixa eu pensar. Bem aqui, tá? Bem aqui. Tem um pontinho, tá? Um pontinho. Tá? Que aqui vai ser a casa do Ferdinando. Tá bom? E aí o que acontece? Eu vou fazer aqui por fora. Tá? Vou fazer aqui por fora. Você vê que deveria ser L, né? Tá? A casa do Leôncio. Pronto. Em ritmo de novela. E aí o que acontece? Aqui, tá? Aqui eu vou fazer uma bola aberta. Não sei se eu consigo. Acho que é por aqui, calma aí. De novo. Pronto. Agora tá mais decente, tá? Só não consigo regular a parte aqui. Aí imagina o seguinte, imagina que esse raio aqui, essa distância aqui até a borda é epsilon, tá? Essa distância aqui é epsilon, então aqui a gente vai ter epsilon, daqui pra cá, tá? Daqui pra cá epsilon, daqui pra borda epsilon. Não importa qual seja a distância pra borda, se eu fiz tudo certinho, sempre vai ser epsilon. Aí tem que lembrar aqui, apesar do desenho não estar ajudando, tá? Que a borda não faz parte. Não faz parte. Tá bom? Então é só essa parte de azul claro aqui de dentro que faz parte. Tá? Então o L seria o centro e o epsilon seria o raio dessa circunferência, tá? Ou desse círculo, tá bom? Mas a borda não faz parte. Até aqui, deu para entender? Sim. Certo? Aí observa. Aí existe, tá? Existe um f de t, tá? Existe um f de t. Existe um f de t tal que a distância dele para L é menor do que epsilon. Dá para entender que ele vai estar aqui dentro? Dá para entender que ele está aqui dentro? Eu não sei onde ele está. Mas ele tem que ser um ponto que está em algum lugar aqui dentro. Dá para entender isso? Sim, deu sim. Entendeu? A Juscelia e Cristina, entendeu? Juscelia e Cristina, entendeu? Sim, tá ótimo. Tá? Então, só pegar a parte topológica. É isso que ele fala aqui, tá? Só que de um jeito bem chato. Mas tá aqui. Vou botar aqui a ideia de novo. Belezinha. Aí temos aqui o nosso primeiro exemplo. Seja f uma função de uma variável com valor em Rn e seja L pertencente a este mesmo Rn, mostre que não é bem exemplo, né? É um exemplo de negócio que tu não viu ainda em cima. Não é exemplo, né? Tá mais para exercício com solução. Vamos lá.
Eita. Eu nem olhar pra isso aqui não. Vou encarar isso como propriedade, tá? Vou encarar isso aqui como propriedade. Legalzinho. Interessante aqui nesse caso, para essa resolução aqui, é que ele cria essas equivalências. Em todas elas ele fica repetindo. Quando tu quebra o limite, quando você quebra o limite, tu tem que colocar que é para todo epsilon, né? Ainda vai ter professor que vai dizer que isso aqui está meio errado, né? Mas é todo epsilon, tem que especificar que é número real. Eu não colocaria maior que zero, eu colocaria pertencente aos reais positivos, tá? A mesma coisa para o delta, tal que para todo t pertencente ao domínio de f, né? Essa distância aqui vai gerar isso daqui. Fazer isso daqui para cá é a definição de limite, tá? Daqui para cá, esse aqui é o número que é positivo ou zero. Tirar zero dele e colocar em modo tanto faz. E isso aqui seria a definição desse limite. Caraca, bicho. Legal. Eu confesso que eu demoraria um tiquinho de tempo para chegar nisso daqui, apesar de já ter visto isso ainda no começo desse ano. Só que de um outro jeito. O exemplo acima nos diz que f de t tende a L quando t tende a t0. Então a distância de f de t a L tende a zero. Para t tende a zero, reciprocamente. Se o f de t tende a L, a distância entre eles tende a zero. Para mim é bem imediato, se a gente lembrar de cálculo 1, tá? Antes de demonstrar o próximo teorema, lembramos que se o x pertence a Rn, então a norma de x é maior ou igual a x. Isso aqui não é uma propriedade muito vista lá no cálculo 1. Ou seja, o comprimento de x é maior ou igual ao modo de qualquer de suas componentes. Exercício 4, seção 6.4. Tá? Vamos lá. Se a gente for pegar aqui, tá? Duas componentes, por exemplo. Então aqui tem o eixo y, tá? Aqui tem o eixo y, aqui tem o eixo x. Tem um pontinho bem aqui. Aí esse pontinho P, ele vai ter um valor, tá? Aqui no A, no eixo x que eu vou chamar de A, e vai ter um valor aqui no y que eu vou chamar de B. E aqui, né? Aqui eu vou ter uma distância, tá? Uma distância, um segmento de reto que vai juntar isso aqui. Ou um vetor, né? Talvez fosse mais interessante. Um vetor, tá? Que vai daqui pra cá, tá? Então eu posso entender como ponto P ou como vetor P, tá bom? Agora a questão é a seguinte: dá para entender que o tamanho, que o tamanho do vetor é maior que o A? Dá para entender que o tamanho do vetor é maior que B? Dá para entender isso? Poderia colocar maior igual, né? Sim. Danube entendeu. Vou colocar maior igual, né? Não estaria assim. Vai que o vetor esteja acima de algum dos eixos, tá? Então é isso. Quer dizer, não importa quem seja B, não importa quem seja A, o vetor que esses dois geram, o resultado disso vai ser maior ou igual aos seus tamanhos, tá? Gente, deu pra entender? Todo mundo entendeu essa parte? Alguém não entendeu? Deu pra entender essa parte? Tá?
A Laiana Batista, entendeu? Laiana Batista. Ó, Laiana não entendeu. Aí, pega aqui o seguinte, deixa eu pegar no plano. Vamos pensar aqui. Tem um valor A, um valor B. Aí eu vou ter aqui um vetor AB, tá? Vetor se eu fizer assim, aceita? Aceita. Eu vou ter o vetor A0 e eu vou ter o vetor 0B. Pronto. Tá? Só dar um zoom, talvez. Pronto. Tá? Aí aqui a questão é a seguinte. Tu tem 3 vetores aqui, tá? Vetor U, que é, digamos, o nosso enfoque, tá? O vetor V, que seria a sombra dele, no eixo X, tá? Seria o vetor V, vou colocar em vermelho. E esse outro vetorzinho aqui, deixar ele verde, rosa, laranja. Pronto, e deixar bem espesso. Pronto. Aí tem esses 3 vetores aqui. Dá para entender que eu posso manipular isso aqui à vontade, tá? Posso manipular isso aqui, mexer com a figura, jogar para baixo, tá? Posso manipular isso à vontade. Mas dá para entender que nunca o vermelho vai ser maior que o azul, que nunca o laranja vai ser maior que o azul. Dá para entender isso? Tá? Sempre esse cara do meio aqui vai ser o maior de todos. Laiana, melhorou alguma coisa? Laiana, entendeu? Laiana Batista. Tá? Parece que sim. Eu pensei um exemplo tosco aqui. Esse exemplo tosco aqui seria um muro, tá? Um muro, tá? Aqui é um muro, tá? Aqui é um muro. Era para ser um muro mais reto, né? Tá? Ou mais curvo. Essa aqui é um pouquinho. Ups. Segmento, tá? Eu pensei aqui na ideia de colocar um muro, tá? Aí apoiado neste muro, apoiado no topo desse muro, tá? Eu vou ter uma escada, tá? Vou ter uma escada, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou ter aqui 2 distâncias a analisar. Essa distância que tem do topo da escada para o chão e a distância que tem da sombra aqui da base da escada. Aí a pergunta é óbvia. Isso aqui forma um triângulo. Isso aqui vai formar um triângulo retângulo. Então, para essa minha ideia aqui, a escada funcionaria como hipotenusa, tá? E esses 2 carinhas seriam os catetos. Então, aqui nesse caso, nunca que um dos catetos vai ser maior que a hipotenusa. Tá bom? Isso nunca vai acontecer. A gente até poderia ter uma complicaçãozinha se a gente fosse olhar para cá para o R3, né? Isso teria uma complicaçãozinha. Tá? Pegar vetor aqui, vetor, para ver se ele aceita. Ah, pronto, tá aqui o vetor A, tá? Aí a gente vai ter 3 vetores. A gente vai ter um vetor no X. Então pegar aqui vetor, tá? XA 00, tá? A gente vai ter um vetor no Y 0 YA, tá? E a gente vai ter um vetor no Z.
Tô no Z. Z de A, pra ver se ele aceita. Aceitou. Tá? Que estranho. Ele não jogou onde eu queria. Tá estranho isso. Deixa eu ver se eu tô enxergando certo. Não, tá certo, eu tava enxergando errado. Pra mim ele tava mais alto do que realmente está. Tá? Aí o que acontece, né? Se eu olhar aqui de cima, ó, vai ter isso, ó. Tá? Lembrando que esse vetor aqui, esse tamanho aqui, é a mesma coisa que esse tamanho aqui, né? Que esse vetor bem aqui. Que isso aqui forma um retângulo, tá? Sempre forma um retângulo. Eu posso ter a mesma percepção quando eu ficar só olhando aqui, ó. Pegar aqui e tentar colocar aqui, ó. A mesma coisa, tá? Essa parte aqui forma um retângulo. Belezinha. Então na retriz também tem a mesma. Só que eu prefiro analisar plano por plano, tá? Deu pra entender isso? Tá? Fale agora. Tará. Aí no caso a distância vai ser maior ou igual a subtração das distâncias por componente. Aí temos um teoreminha. E aí acabou praticamente o assunto, porque ele aqui nesse teorema ele afirma que o limite da função global é o limite das componentes. E aí com isso, tá? Eu vou focar muito na demonstração. Tá? Vou focar na ideia de exemplo. Para resolver esse exemplo 1, deixa eu ver se tem muito espaço aqui, ainda tem um pouquinho, tá? Opa! Aí temos o seguinte, vocês lembram qual era o valor do limite de seno de x dividido por x quando x tende a zero? Vocês lembram? Limite de seno de x. Sim, professor. Quanto é? 1. Tá? Exatamente isso. Dá 1. Vocês lembram o nome disso daqui? Desse limite? Vocês lembram o nome disso? Eu não lembro não, eu esqueci. Alguém aí ajuda? Alguém lembra o nome desse limite? Parece que era algo relacionado ao fundamental, mais ou menos. Exatamente isso, Ian. Limite fundamental. Da trigonometria. Não. Não? Okay? Da trigonometria tem a ver com aquela questão lá do seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 1 ao quadrado que é igual. Tá? É que quase todas as áreas da matemática a gente tem alguma coisa fundamental. Então a gente tem o teorema fundamental da trigonometria, temos o teorema fundamental da contagem, né, ou o princípio fundamental da contagem. No cálculo 1, vocês viram 2, tá? Então a gente tem o primeiro teorema fundamental do cálculo e o segundo teorema fundamental do cálculo, tá? Então, bora lá. Agora, pensar aqui um pouquinho. Então, neste caso aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Essa aqui não tem muito o que fazer, tá? Que a parte difícil era essa aqui mesmo. Aí eu vou calcular o limite disso aqui quando t tende a zero. Aí esse limite aqui, na hora que eu jogar ele aqui na frente, eu vou calcular o limite de cada uma das componentes. Tem duas. Tem essa daqui, que é a primeira componente, e
essa daqui que é a segunda componente. Então eu vou calcular o limite disso, tá? E o limite disso. Aí o limite disso aqui é 1, tá? Quando t tende a 0. E o limite disso daqui vai ficar 1 ao quadrado mais 3. Não, aliás, desculpa, 0 ao quadrado mais 3, que dá 3. E acabou. Não tem muita conta, tá? Agora vamos lá. Isso aqui já é mais interessante. Deu para entender isso daqui? Deu para entender isso daqui? Sim, professor. Beleza. Só uma leve observação, tá? Para quem lembra lá de geometria analítica. Se eu tenho aqui o ponto ou o vetor, tá? O vetor aqui, vetor V, igual a 2, 3, 4, eu posso simplesmente escrever isso aqui como sendo 2i mais 3j mais 4k, tá? Mas se por assim não é mais simples, a gente quer complicar a vida de vocês, a gente foge nesta notação, tá? Belezinha. Agora vamos passar para o segundo exemplo. Pensa aqui um pouquinho. Segundo exemplo, vocês já viram essa fórmula em algum lugar? E ele não vai resolver. Ele dá, tá? Ele nem vai. A parte mais bacana, ele já dá a resposta. Pá! Ele nem explica de onde veio. Vamos lá. Se o f de t for esses três aqui, né, essas três componentes, então é uma função que leva valores reais ao R3, tá? E aí nós temos aqui o seguinte, ó. Calcule o limite disso daqui. Isso aqui parece uma fórmula de que, gente? Essa expressão aqui parece uma fórmula de que? Vocês já viram isso? Eu acho. Não é a clássica, mas está embutida aí. Não? Pelo tempo demora não. A gente tem aqui no caso... Ele já respondeu? Não. Tá? Se a gente pegar limite, quando x tende a p, de f de x menos f de p, né? X menos p. Isso aqui tem um pouco a ver com a ideia de limite. Aliás, desculpa, com a ideia de derivada, né? Basicamente isso. Aí se eu batizo de h, né? Se eu batizo de h x menos p, o h vai ser isso daqui, né? Então eu posso fazer o seguinte, pensar aqui um pouquinho. Deixa eu só ver aqui como ele faz. Ele nem considera p, ele considera outro valor, t, tá? Tá. E além disso, e p igual a t, tá? Só para fazer essas duas suposições, só uma troca de variável aqui. Eu vou ter o seguinte, a primeira coisa, posso passar o p para cá, tá? E aí eu teria a seguinte consequência. Vou jogar aqui para baixo. Pronto. Essa afirmação aqui implica, né? Implica que o h, tá? Mais p é igual a x, tá? Que implica que... Pensar um pouquinho. É só mudar a ordem, né? Talvez. Colocar h mais p. E para deixar bonitinho, x igual a t mais h. Já que eles são iguais, p é igual a t, eu substituí e fiz comutativa. Eu cheguei nisso aqui, tá? Aí aqui do outro lado, só vou fazer aqui no caso
chegaria na ideia, né, de que aqui ficaria igual a limite quando H se aproxima de alguém, eu não sei quem é, f de t mais H menos f de t. Tudo isso dividido por H. Qual seria o valor para cá? Para colocar aqui. Alguma ideia? Quando o x se aproxima de P, quando o x se aproxima de P, o H se aproxima de quanto? O H se aproxima de 0. Dá para entender isso? Ian Ramos, entendeu isso? Ian Ramos. Ian Ramos está entre nós. Tá? E isso aqui, de um jeito ou de outro, isso aqui é a derivada, tá, de f de x em relação a x quando x tende a P, tá? Basicamente isso. Então aqui nesse caso a gente vai ter o seguinte: quando eu calculo esse limite aqui, que está aqui, na verdade cada uma das componentes eu vou estar achando a derivada. Então a resposta vai ser a derivada disso aqui, a segunda resposta vai ser a derivada disso aqui, e a terceira resposta vai ser a derivada disso daqui, tá? Então, derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, tá certo? Derivada de seno é cosseno, e a derivada disso aqui nem substituiu. A terceira ele nem fez, tá? A terceira ele nem olhou. Já supôs que isso aqui vai dar 1, tá? Só tô preocupado que o pessoal ficou calado agora. O Ian voltou, tá? Deixa eu ver. Porque eu perturbei pouco hoje. Nossa, o pessoal que tá minha atrás eu perturbei todo mundo. O Carlos. Ei, Carlos. Essa parte deu pra entender? A Bianca saiu revoltada. Carlos está entre nós. Eu saí um pouco, porque o internet estava ruim, mas até onde eu sei, deu de entender. Beleza, tá? E aí é isso, o cara calcular esse limite aqui, na verdade está calculando a derivada de cada um dos componentes. Então a resposta para essa questão era a derivada da primeira, a derivada da segunda, a derivada da terceira, tá? Eu acho legal que ele escreve isso aqui como se eu só de olhar soubesse que isso aqui resulta nisso aqui. E não é tão simples assim, tá? A demonstração disso sai por uma identidade que não tem na ementa do ensino médio, que é uma das consequências das somas e diferença de arcos, né? Uma das fórmulas de Bhaskara lá. Bhaskara primeiro, século XII, século XIII. Para. Vou pensar aqui um pouquinho. Sejam f um vetor com essas componentes, né, vetor do Rn, seja g um outro vetor do Rn, duas funções de uma variável com valores. Ele coloca. Pô, mas isso não é função, né? A não ser. Aí tu tá falando de novo o abuso de notação que te viu lá na aula anterior, né? Que ao invés de pegar uma função vetorial, ele expressa a função vetorial, né? Então eu tenho aqui f de t é igual a f1 de t, f2 de t, até o enésimo termo, que seria fn de t.
Acho que por preguiça, né? Ele só põe F, põe um vetorzinho aqui em cima. Não sei nem para onde foi o T. E aí ele põe só F1, F2. Então ele escreve como se fosse um vetor. Tá? Eu particularmente não gosto muito, mas vamos lá. Tá? Então aqui, isso é uma função, tá? Do jeito que ele está escrevendo aqui, apesar de usar a notação de vetor. Aí aqui embaixo ele se redime um pouco e escreve uma função em função de t, tá bom? Tem que esse limite aqui vai gerar o vetor a, quando o t se aproxima de t0, e o g já vai se aproximar de um outro valor b, quando o t se aproxima de t0, tá? Mostre que o produto, isso aqui é errado. Mostrar que o produto das funções, né? Ele fala alguma coisa se é contínuo ou não? Não fala. Deveria ter falado, mas tá bom. A gente vai supor que é contínuo, tá? Deixa eu só fazer essa. Eu não vou cobrar esse tipo de coisa, mas eu acho bacana vocês verem, né? O que significa isso aqui? Limite, tá bom? De quando t tende a t0, de f de t, tá? Aqui o f estranhamente perdeu a setinha de cima. Isso aqui vai dar a. Ele coloca a ou a zero? A. O que significa isso? Vocês conseguem quebrar isso aqui? Né? Teria como fazer isso? Tá? Aí eu vou tentar colocar os quantificadores aqui na frente. Isso seria para todo epsilon percentuais positivos. Então tem que botar o sinal de mais e excluir o zero. Tá? Existe delta, que pertence aos reais positivos, tem que excluir o zero. Tal que para todo t que pertence ao domínio da função, que nesse caso é f, temos que a distância, tá, desses dois carinhas que estão lá ali embaixo é menor que delta e maior que zero, implica que a distância desses dois aqui de cima, então vou analisar essas duas distâncias, essa distância aqui e essa distância aqui, tá? F de t menos a é menor que epsilon. É isso que eu estou analisando, tá? Então eu sei disso. Eu posso ainda fazer alguns ajustes, tá? Eu posso, se eu quiser, se me for conveniente, colocar alguns índices aqui, ó, colocar o 1, tá? Para dar uma diferenciada, porque eu tenho isso como base, tá bom? Eu vou ter isso como base aqui, epsilon. Vai? Não vai, tem que escrever de novo. Ai, sendo o negócio vivo trocando de posição. Epsilon, pronto. Não sei se eu vou conseguir tirar as chavinhas dali. Meio que eu me arrependi delas. Belezinha. Ctrl C, Ctrl V, adoro essa função. E o telhadinho do F sumiu, mas não precisa aqui embaixo, porque agora eu vou fazer a segunda parte. Vou pegar só o G. Por motivo de preguiça maior, é só fazer os ajustes aqui. Onde tiver F, vou colocar G. Onde tiver A, vou colocar B, tá? Por que eu vou fazer essas trocas? É porque neste caso específico, bem aqui, tá? Ele coloca na hipótese que o limite de f de t é igual a A. Essa premissa, essa hipótese gera esse par de chaves aqui, tá? Não sei o que isso está fazendo aqui. E agora eu vou trabalhar com essa segunda aqui e fazer os devidos ajustes. Aí o que acontece? Daqui para cá o que vai mudar aqui no lugar do F vai colocar um G, no lugar do A vai colocar um B. Só isso, tá?
colocar as flechinhas lá, né, de simbologia do vetor que eu esqueci lá em cima. Tá? Domínio de F. Pronto. Aí essa parte aqui todinho é idêntica, excetuando o índice do domínio, que agora vai ser G, tá? Então aqui já sei que vai ser G, tá? Aqui vou ter isso, aqui de novo, né? Tirar o F e colocar o G no lugar. E não somente isso, aqui também tirar o A e colocar B no lugar. Pronto, 2 substituições. Apesar de ser bem burocrático e bem difícil de lembrar de tudo isso, depois de um certo tempo torna até mecânico, tá? Então tu tem aqui, né, 1, 2, 3 quantificadores e uma fórmula bem grande, né, para você lembrar, tá? Então dá trabalho. Eu tenho essas duas aplicações aqui. Vou pensar um pouquinho. A primeira coisa que eu vou fazer é nomear, como eu disse anteriormente. Vou nomear aqui de delta 1, tá? Aqui delta 1 e aqui delta 2. Aqui embaixo delta 2. Pronto, tá? E aí fazer o seguinte, porque não é garantido que é o mesmo delta, tá? Não é garantido. O epsilon pode até ser o mesmo, porque é para todo epsilon, mas o delta não é garantido. Aí para me poupar isso, eu vou fazer o seguinte: pondo, colocando, admitindo que, né, delta igual ao mínimo entre delta 1 e delta 2, tá? Eu vou ter o seguinte: temos, deve ter gente com dor de cabeça, T menos T0 menor que delta implica duas coisas. Implica que f de t menos a é menor que epsilon e, tá, g de t menos b é menor que epsilon. Ué, se isso é válido para delta 2, se isso é válido para delta 1, isso vai ser válido para o menor dos dois deltas, tá? Isso vai ser válido para o menor dos dois deltas. Cara, apesar de tudo, deu para entender isso aqui ou tá muito dor de cabeça? Carlos, você entendeu? Eu não vou cobrar isso, eu só tô passando pra deixar alguma coisa plantada aí. A não ser que eu mude de ideia. Mas a priori não pretendo cobrar isso. Ian, dor de cabeça. Carlos, sim. Obrigado pela sinceridade, Ian. Tá? Tem isso daqui. E aí com isso, a minha tese, vou dar um pause aqui. Talvez eu possa deixar isso como suplementar. Mas eu teria que terminar isso aqui, né, com a seguinte conclusão: que o produto, tá? O produto f de t vezes g de t, tá? Menos o produto de AB é menor que epsilon, tá bom? Tem que chegar a isso daqui. Eu ainda posso fazer um ajuste, colocar epsilon 1, epsilon 2 e fazer alguma fórmula aqui, alguma coisa do tipo, tá? Se me for conveniente. Mas deixa para um outro momento já, senão eu vou gastar todo dia com isso, tá? Eu já usou alguma coisa aqui de carta. Belezinha. Tem um exercíciozinho. Gente, aqui não tem muita diferença, tá? Aqui não vai ter muita diferença do limite aplicado para isso aqui, tá? Não vou focar muito nas propriedades não, tá? Mas dá uma olhadinha. Não vou ficar muito focado nas propriedades não. Mas não tem tanta diferença
do limite de curva para o limite do que vocês viram em cálculo 1. Não vai ter muita diferença, porque vocês viram lá o cara passando. Letra B, exemplos. Letra A, calcule o limite quando x tende a 2 de logaritmo neperiano de x. Letra B, calcule o limite de x tendendo a 3 de seno de x ao quadrado. Aí letra C, tá? Calcule o limite de x tendendo a 4, por exemplo, de 1 sobre x. A única coisa que vai mudar agora é que quando eu for fazer para curvas, quando eu for fazer para curvas, eu vou pegar limite, tá? E nesse caso aqui de t, tendo um determinado número, 7, colocar 7 aqui, de uma função vetorial ou de uma curva, tá? E aí, nesta curva está embutida a ideia, tá? Essa curva aqui, pode estar embutida a ideia de que isso aqui é a primeira componente, vai ser essa, a segunda componente, tá? Vai ser essa, e a terceira componente vai ser essa. Por exemplo, uma função que leva valores reais a R3, tá? Então, basicamente isso, tá? Aí, eu gostaria que vocês tentassem entender mais ou menos a primeira questão. Dá uma olhadinha na primeira questão, como é que seria para resolver isso. Aqui na primeira questão, letra A, é muito de boa, muito tranquilo, porque aqui, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, Ctrl C, ai caramba, acho que a próxima aula não vai ter, né? Sexta-feira, 15 de abril, tá? Aí como é que seria o limite disso? Limite de t tendendo a 1 dessa função, onde essa função é jogada no R3, então tem 3 componentes. Então, calcular o limite disso, tá? Calcular o limite disso é fazer 3 cálculos. Calcular limite quando t tende a 1 de raiz quadrada de t menos 1 sobre t menos 1. Isso vai dar a primeira componente, tá? É calcular o limite quando t tende a 1 de t ao quadrado. E é calcular o limite, tá? E é calcular o limite de t, quando t tende a 1, tá? De t menos 1 sobre t. Tá? Sobre t. Pergunta bobinha. Alguém sabe qual é essa terceira aqui? Quanto vale? Qual é o valor dessa terceira? Essa aqui? 0. 0. Alguém sabe a segunda? Dá 1. Certo. Alguém sabe a primeira? Primeira é muito difícil. Primeira é muito difícil. Sala com 30 alunos, tem um que sabe. Alguém sabe daí? Sim, professor. Você pode voltar rapidinho lá? Pronto. Daria 0, ou a gente teria que fatorar. É bom fatorar, né? Mas acho que dá 0. Porque vai fatorar só embaixo, né? A gente teria aqui o seguinte. Limite. Vai dar 0. Raiz quadrada de t. Aí tem uma forçação de barra, que é o seguinte.
a gente pode entender esse aqui de baixo como sendo a raiz quadrada, né, dele elevado ao quadrado, e pode forçar um pouquinho a barra e entender que esse 1 está ao quadrado. E aí o que nós temos? Temos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí, para quem lembra lá da sétima série, há muito tempo atrás, isso aqui é justamente o produto da soma pela diferença. E aí você cancela esse com esse, né? Cancela esse com esse daqui, vai sobrar o quê? Olha, não vai dar zero, tá? Faltou o tzinho aqui. T. Daria 1 Não vai sobre dar... 2. Erramos, nós dois erramos, tá? Não vai dar zero. Tará, tará, tará. Aí aqui em cima, se eu cancelar, fica 1. Aqui embaixo vai sobrar só o raiz de t mais 1, que vai dar 1 sobre 2. Legal. Bacaninha essa. Professor, Fale. como dessa forma que a gente tem que fazer mesmo fatorando ou teria outra forma? Fatorando. Só Desconheço. fatorando. Desconheço outra Tá, tudo forma, bem. né? Tá bem. Aí talvez, Irlo, o drama seria assim: como fatorar? Por exemplo, eu peguei aqui na minha maleta de ferramentas uma propriedade lá da sétima série, mas é covardia, né? Porque eu dei aula 6 anos da minha vida para a sétima série, então é mais fácil para mim. E assim, talvez você tivesse que usar algum recurso, algum dispositivo de fatoração, né? Como divisão de polinômios, como Brillo-Ruffini, tá? Eu conheço como ir dividindo mesmo os polinômios. Divisão de polinômios, né? Que é a divisão clássica de polinômios. Ainda tem divisão complexa, mas eu não vou entrar nesse mérito, vou fingir que nem sei. E Brillo-Ruffini, que é um atalho para divisão de polinômios, tá? Agora, se você já tem alguma ferramenta, usa ela. Não dá tempo de aprender uma nova, talvez, tá? Belezinha. Deu para entender a ideia? Apesar do sofrimento e dor dessa parte. É só isso, não tem muita coisa. Então, você acertar ou errar isso tá mais atrelado a você lembrar do limite de cálculo 1 do que necessariamente ter entendido limite de curva. É basicamente isso. Tá? Então aqui, por exemplo, na letra B, tu vai calcular o limite de t tendendo a zero uma vez, duas vezes, três vezes. Aí aqui de novo, ó, tem aqui uma função, tu vai calcular o limite do t tendendo a 2 uma vez, duas vezes, três vezes. Então assim, na verdade, aqui é uma sequência de cálculos do cálculo 1, tá? Deu para entender essa essência? Deu para entender isso? Tá? Gabriela entendeu? Então é isso. Eu lembrei de um professor que ele passava isso aqui pra gente. Ele passou na prova. Ele passou, acho que foi ou foi R5 ou foi R6. Aí eu, analisando em retrospectiva, né? Caraca, o que foi que a gente fez pra ele? R5, era 5 contas pra fazer a derivada, pra fazer o limite, pra fazer a integral. Caraca, bicho, o que foi que a gente fez pra ele? Deixou ele tão chateado com a gente, tá? Aí, derivada é a mesma coisa. A gente já até mexeu com ela na questão anterior, tá? Mas bora ver se muda alguma coisa do que aquilo que a gente já fez, tá? Se f admite derivada, dizemos que f é derivável ou diferenciável naquele ponto. Dizemos que f é derivável, tará. Se for da dizemos se for derivado diferenciável. Beleza. Nada de muito. É aquilo mesmo, tá? Não muda. Então, se a gente for fazer a derivada, tem que ser derivada em cada uma das componentes, tá? E o resultado é uma componente, o que é um pouco estranho, né? Um pouco estranho, tá? Aí, vamos pegar aqui esse exemplo para ficar melhor a ideia.
explicar isso aqui, tá? Queria pegar só a A, mas não tem jeito, tá? Isso é meio que lógico, né? Se o limite é por componente, a derivada, que é um tipo especial de limite, vai ser também por componente. Então, o que acontece que é o seguinte, né? Usando a notação de Leibniz, a gente vai ter aqui, tá? Eu tenho f, é isso aqui. Se eu for pegar a derivada de f, tá, em relação a t, no ponto t, tá? A mesma letra, né? Seria igual, tá? Aí eu tenho que fazer o seguinte, seria o quê? Seria a derivada, tá? A derivada em relação a t, tá? De seno de 3t. Então, essa primeira componente vai me dar a primeira derivada. Aí, a segunda componente vai me fornecer a segunda derivada. Então, aqui vai ficar a derivada de e elevado a t ao quadrado. É o e elevado a t elevado ao quadrado. Potência de... Não é potência de potência, né? É uma potência com potência. D dt de t. Tá? Belezinha. Vamos lá. Sem pesquisar no Google, alguém lembra qual é seno de 3t? De seno vai para cosseno. Talvez tenha 3t aqui do lado. Não sei. Alguém lembra? Derivada de seno de 3t? É só para derivar, né, professor? Oi? É só para derivar? É só para derivar. Sem pesquisar no Google. Sem usar aplicativos. Ah, uhum. Aqui eu tenho No GeoGebra caso, aqui. esse e elevado até o quadrado seria uma função composta, não é? Sim. O seno de 3t também. É, então a gente vai ter que derivar pela regra da cadeia. Sim. Pode ser. Tá? Pode ser. Então a gente pode fazer o seguinte. Derivar isso daqui, né? A gente pode derivar Uhum. só a função seno, tá? Aí, derivada de seno, né? Derivada de seno é cosseno, tá? Vezes a derivada da de dentro, Que é 3. 3t. Vou ainda deixar aqui em memória, tá? Aí qualquer coisa, tá? A mesma coisa aqui, né? A derivada de e elevado a qualquer coisa, e elevado a qualquer coisa, vezes a derivada dessa coisa, derivada de t ao quadrado em relação a t. Pronto, tá? E derivada de t em relação a t, vocês sabem? Alguém sabe aí? Uhum. Quanto que é? Derivada de t? É, Hum. certíssimo. Tá? Belezinha. A derivada de 3t dá... vai dar 3 cosseno de 3t. Só alterando a ordem, tá? Vezes derivada de t ao quadrado dá quanto? Derivada de t ao quadrado, alguém lembra? 2t. Certíssimo. 2t vezes... Aí já sabe que no dia da prova já deixa ela separada dos outros. Pronto. Perfeito. Tá? E é só isso. Tem. Então aqui, mesma coisa. Se você sabe calcular derivada, né, em cálculo 1, você vai conseguir fazer em cálculo 2, nessa parte de curvas. Tá? Não chega a gerar nenhuma dúvida grande. É só questão de organização. Se fosse para complicar aqui, talvez eu não usasse essa anotação aqui. Talvez eu usasse essa anotação bem aqui. Se for para complicar, né? Fazer aquela anotação canônica,
de geometria analítica. Tá? E elevado até o quadrado J, tá? Mais TK. Aí você pode estar pensando, mas isso não muda nada, é a mesma coisa. Mesma coisa para você. Tem gente que só pelo fato de estar vendo um monte de letras já nem tenta mais. O cara nem, ixi, não, essa aqui, Deus me livre, tá? Então aqui nesse caso, para fazer a B, basta substituir o T por zero. E a gente já calculou essa primeira parte, né? Já fez esse cálculo aqui. Então, pegando essa ideia, né, desta questão, tá? Pegando essa ideia aqui, opa, tá? Jogando aqui para baixo. Na hora que eu for substituir o T por zero, a gente vai ter o que é o seguinte, né? Para T igual a zero, isso aqui vai ser igual a 3 cosseno de 3 vezes zero. Aqui não precisa, né? Porque se o T for zero, tem um fator zero, eu já sei que vai dar zero. Aqui o T não tem influência, porque é um termo independente. É 1, vai repetir. Cosseno de 3 vezes zero. 3 vezes zero vai dar zero. Vai ficar cosseno de zero. Alguém lembra quanto é cosseno de zero? É 1. Cosseno de zero é 1, tá? Belezinha, 101. Prontinho, tá? Tranquilinho. Tem abordagem geométrica disso não? A parte de conta eu acho que não gera dificuldade. Ó, desse jeito aqui é legal. O cara olha que negócio de I, J, K, alguns nem tenta, tá? Derivada até o quadrado a gente já viu. Arquitangente, vocês lembram qual é a derivada de arquitangente? Sem olhar na internet. Derivada de arquitangente? Arquitangente é o mesmo que contangente? Não. Não. Ah, então não sei. Não. Deixa eu colocar aqui rapidinho pra ti. Tá? Pensar um pouquinho. Tem um triângulo bem aqui. Clássico. Que é o triângulo 3, 4, 5. Tem um ângulo aqui que eu não sei quem é, vou chamar de θ, tá bom? Aí tangente de θ é cateto oposto, que no caso é o 4, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a hipotenusa aqui, que é o 5, nem vou mexer com ela. Cateto oposto, né? Cateto oposto está de frente, 4. Cateto adjacente, próximo, 3. Certo? Aí, o que seria cotangente? Cotangente de θ é a inversão disso. Então vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto. Vai ser 3/4. Entendeu? E aí o que acontece? Tá. Já entendi o que é tangente e o que é cotangente. Mas a pergunta é arquitangente. O que é arquitangente de θ? Tá bom? Arquitangente na verdade nem é de θ. É arquitangente de 4/3. A resposta, θ. Então a resposta para o arquitangente é o ângulo. Qual foi o ângulo que eu calculei a tangente e deu esse valor que está aqui dentro? Entendeu? Basicamente essa é a ideia. Então assim, a gente vê lá no ensino médio que tangente, por exemplo, tangente de 45 graus é 1. Já que isso aqui é verdade, será também verdade a afirmação de que arquitangente de 1 é igual a 45 graus. A gente pode mexer com graus, pode mexer com radiano, tá bom? Deu para ter a ideia de arquitangente? Tá? Sim. Aí, só para lembrar da fórmula, né? Aqui tu tens o 2t calculado. Arquitangente é 1. Ele colocou um... Ah, tá. Vamos lá. Pensar aqui um pouquinho. Tu tens a derivada. Tem duas derivadas inversas interessantes, que é a derivada do arcseno,
de x, tá? Que é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E tu tem a derivada de arctangente de x, tá? Que vai ser 1, não tem raiz, e o sinal negativo vai ser convertido para mais x ao quadrado, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, nesse caso aqui específico, a gente vai ter que usar a regra da cadeia, tá? Por quê? Porque no comando da questão dele é arctangente de 2t. Então eu vou ter que multiplicar pela derivada de 2t. Então neste caso aqui, quando eu for fazer essa troca, né? Vou fazer essa troca aqui. Isso aqui não é só é um bônus. Mas não confia não, vai pesquisar se é isso aqui mesmo. E aí, o que acontece? A gente vai ter isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, tá? Na hora que eu for mudar a variável, no caso aqui, vou tirar, né, o x e colocar no lugar, tá? O 2t. Então, no lugar de x, coloca 2t. Beleza. Então eu poderia muito bem só tirar o x daqui, tá? E colocar 2t no lugar, entre parênteses, tá? Toda vez que você faz uma substituição, tem que olhar se não precisa de parênteses, porque se eu deixar sem, fica a ideia que só o t está sendo elevado ao quadrado. Beleza. Aí isso aqui está parcialmente certo. Por quê? Porque na hora que você faz uma substituição, obrigatoriamente você tem que derivar quem você colocou, né, no caso aqui, a derivada de quem você colocou, tá? No caso eu coloquei 2t. E aí vai ficar 2t vezes 1, né? Derivada de 2t vezes 1. Calma, devagar. Isso aqui dá quanto? Derivada de 2t dá quanto? Ajuda aí, pô. É 2. 2. Aí 2t elevado ao quadrado, 4t ao quadrado, tá? Eita. E aí vamos ter a resposta 2 sobre 1 mais 4t ao quadrado. Pronto. Tá? Que é justamente o que ele chega bem aqui, ó. Tá bom? Tá. Já estava achando de onde veio esse 16. Então isso aqui já é a letra B. Tá ótimo. Belezinha. Tá? Já tá acabando nossa aula. Só queria falar de um negocinho antes de qualquer coisa. Deixa eu fazer uma curva aqui qualquer. Tá? Se eu vou fazer uma curva, né? Curva. Tá? Aí eu coloco aqui cosseno de x, tá? Seno de x de t, né? Parâmetro t, né? Vou colocar x de t, 2t. Aumentar, diminuir pela metade a curva. Vamos pensar aqui um pouquinho. Queria uma coisa periódica. Pensa aqui. Não vou conseguir, então vou colocar ABS, tá? Vai ficar variando ali de 1, tá? ABS de 2 menos seno de t. Pronto. Não faço a menor ideia de como vai ficar isso. A minha variável é t. Pensar aqui um pouquinho. Tá. Valor final, valor inicial. Tá? Valor inicial 1. Valor final 12. Pra ver o que aparece. Tá? Vou colocar de outra corzinha. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Não tem como selecionar. Colocar azul. Pronto. Tá? Então aqui está a nossa curva, tá? Negócio meio estranho.
Tá ok? Totalmente aleatório. Aí eu vou pegar um ponto em cima da curva, para ver se eu consigo acertar, beleza? Deixar ele vermelho, tá? Agora ver se tem a função derivada aqui, não sei se tem. Derivada curva, para ver se tinha de um ponto, curva número, curva. Poxa, uma pena, não tem não. Deixa eu ver derivada curva. O que acontece? Derivada A. Ele vai me fornecer a curva derivada. Não era isso que eu queria bem, mas tem, tá? Não era isso que eu queria bem, mas tem. Eu queria mostrar para vocês a função em cima desse ponto P. Se eu colocasse ele aqui, né? Como ficaria isso? Eu vou deixar isso para uma outra aula. Então não tem a função derivada curva aqui, tá? Mas legalzinho, legalzinho. Vou trabalhar com isso daqui, tá bom? Eu fiz chamada hoje não, né? Fiz chamada hoje. Vou colocar aqui. Devo ter perdido já meu. Bora ver. Não, ainda não. Cálculo 2. Tá? Diário eletrônico. Mapa de frequência. Não era isso que eu queria. Alunos. Lançar frequência planilha. Hoje já são 12. Sexta-feira não temos aula. Dia 15 de abril. Sexta-feira santa, dia do dizimista. Alexandre Alborado. Alexandre eu não vi, ele tá aí? Alexandre? Tá aí sim. Tá? Alice está, Áurea está, Bianca estava, não sei se ainda está. Carlos tá, Carlos Falabella, né? Tá aí, Danube estava, ou estava, Daiane estava, Lielton. Eric está aí? Eric está entre nós. O Wesley também não vi. A Gabriele acho que estava. Aqui, professor. Gabriele estava. Ian estava. Igor não vi hoje. O Igor veio? Igor está aí? Irna estava. José estava. Jonas também não. O Igor tá aí? Presente. Ele não tá presente. Mas o Igor. Cadê? Ah, tô perdido. Cadê o Igor? Olha, tá aqui. Pelo menos o nome dele tá aqui. Tá? Aí. Beleza. Igor tá ok. O Jonathan encontra? Jonathan Nascimento. Muito nome. Estou aqui, professor. Jonathan tá aí. Aí, Caroline. Caroline não tá aparecendo. Mas também tá no fim, né? Aqui. Ó, Caroline está. Tá? Aí temos com L duas, que é a Laine e a Laiana. Ambas estão. Com M, Marcela, Brenda. Tá? A Naomi. Tô aqui. A Naomi não veio hoje, cara. Naomi. Acho que não vi, não. Tá? Pelo menos agora ela não está. Tá? Aí a Stephanie está. A Thalita Correia estava. Vou deixar a presença hoje. Tá? A Tainara Rodrigues e a Tatiana Malcher. Então são 3 com T. Tá? Eu acho que vi. Tá ok? A Thalita hoje. Não tentei falar com ela não respondeu, mas deixar a presença. Tá bom? Então a gente vai terminar 5 minutinhos mais cedo hoje. Tá? E aí próxima aula a gente continua. Pode ser, pessoal? Qualquer dúvida, terça-feira que vem a gente resolve.